Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, mais uma segunda-feira, graças a Deus, entrando aí na sua casa com a sua permissão e a sua conivência através do seu televisor e do seu computador. Eu quero te convidar para chegar bem pertinho de nós hoje, bem pertinho mesmo, porque eu quero você inteiro. Quero você inteiro, pronto, preparado para participar desse tema que é de fundamental importância nas nossas vidas. Já há algum tempo eu protelava trazê-lo até vocês, mas eu sei que ele é necessário, eu sei que você vai gostar, eu sei que você tem um montão de dúvidas aí. Antes de nós falarmos um pouquinho desse tema, da abertura desse tema e apresentar os nossos convidados, eu queria fazer uma dedicatória especial. Eu queria, hoje em particular, dedicar esse programa, esse que nós vamos fazer, a uma criatura maravilhosa que eu conheci alguns anos atrás, no estado do Rio de Janeiro, que é do estado do Rio de Janeiro, mas que eu conheci na minha Argentina, movidos pela paixão que ambos tínhamos por essa, e tenho até hoje, por esse país. Rodrigo Lousada, um jovem de 31 anos, com um futuro brilhante pela frente, um exemplo de ser humano, um amigo querido, um filho amante, enfim, uma pessoa maravilhosa. Deus levou para morar com ele no sábado do dia 3, enquanto eu estava lá na Argentina, num trágico acidente de moto, na Estrada Velha de Niterói. Eu espero que Deus o receba com todo o carinho que ele sempre dispensou para nós aqui. Eu sei que Deus está fazendo um exército do bem aí. Vai demorar um pouquinho, mas a gente se encontra, Rodrigo. O programa de hoje é seu. Bom, falando de perdas, falando de ganhos através das perdas, falando de aprendizado de vida, falando de um montão de coisas que, infelizmente, fazem parte das nossas vidas e que a gente tem que aprender a encarar, o tema de hoje é Por que eu? E para falar desse tema tão difícil, tão complicado, só essas pessoas que dedicam a sua vida, a sua profissão, a sua carreira, seus dias, para cuidar dessas pessoas que um dia fizeram essa pergunta a si mesmos. Mas por que eu? Então, para falar desse assunto tão importante, aqui ao meu lado, Nicolas Areco. Acertei, tá vendo, Nicolas? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço pelo convite. Ao lado dele, o doutor Diocésio, acertei? Isso. Andrade. Isso. Aí, gente, eu tenho dificuldade com o nome, todo mundo sabe disso, mas hoje eu estou indo muito bem aqui na sabatina. Doutor, muito obrigada. Obrigada, Francine. Obrigada a vocês do Instituto por ter aceitado o meu convite. À disposição. Eu vou pular aquele ali, porque eu não vejo graça nenhuma naquele convidado. Eu vou direto para a professora Marisley Pano Bianco. Que nome lindo, Pano Bianco. Impossível de esquecer. Muito lindo o seu sobrenome. Impossível de esquecer. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu é que agradeço. Tá, vou abrir uma exceção para você, tá? Com certeza. Ali Pércio Silva, do Expresso do Riso, é isso? Expresso Riso. Expresso Riso. E aí eu já falei o que ele está fazendo, então eu vou apresentar para vocês os nossos convidados segundo as suas especialidades. Então aqui ao lado dele é a professora Marisley, é enfermeira do HC, é isso? Não, eu sou da Escola de Enfermagem da USP. Da Escola de Enfermagem da USP. Isso. Aqui ao meu lado o Nicolas é psicólogo. Eu sou psicólogo. E trabalha também, só que trabalha no HC, é Eu isso? sou do setor de Oncologia Pediátrica do HC. Oncologia Pediátrica do HC. E a professora é também do setor de Oncologia ou não? Eu trabalho com Oncologia. Eu trabalho com a área de saúde da mulher e os meus trabalhos, minhas pesquisas são mais voltadas à área de Oncologia. Entendi. E o doutor Diocésio, obviamente, diante desse trio aqui, é o oncologista convidado do Instituto Oncológico de Ribeirão Preto, INORP. Do INORP. Isso. Eu, de fato, não sabia onde eles estavam com a atuação deles, porque eu garimpo essas pessoas, exceto aquele palhaço, eu garimpo essas pessoas através dos trabalhos acadêmicos que eles fazem na internet. Então, eu tinha um contato deles e do que eles fazem através do trabalho maravilhoso de pesquisa, de dedicação, no estudo, no aprendizado e na proliferação do conhecimento sobre aquilo que eles fazem. Foi assim que encontrei a professora, foi assim que encontrei o doutor. Então, a gente vai falar desse assunto, claro, porque eu na oncologia. Mas, antes disso, eu quero falar com ela, claro. Cadê a minha loira preferida? Cris Meneguzzi. Boa noite. Boa noite, Mara, tudo bem? Bem. Boa noite aos nossos convidados e boa noite aí você de casa mais uma vez, nessa segunda-feira, participando aqui com a gente, como se fosse aí o nosso quinto convidado. Eu quero ouvir tuas perguntas e lembrando que hoje, além do sorteio da Paralê, a gente vai ter um sorteio também do pessoal do Expresso Riso. São os remedinhos aqui para você que tá mal
e amor que se rima. E também uma caneca. Então, cada uma pessoa vai ganhar um dos brindes e o sorteio dá para ler. Como você faz para participar? É só pelo telefone sorteios. É o 2111-2133 e pela rede social você pode mandar sua pergunta também no facebook.com/programa sai ou pelo Twitter, @programa sai. É isso aí, ó. E dado o recado, vamos logo a esse assunto, porque é um assunto bastante interessante. A gente quer otimizar essa 1 hora nossa de programa. Bom, queridos, antes, já agradecendo de fato a presença de vocês aqui, eu queria falar desse tema, mas eu queria começar por uma maneira diferente que eu imagino que nenhum outro entrevistador tenha feito. Eu queria saber de vocês o que leva vocês, dentro da especialidade, da carreira que vocês escolheram, estar trabalhando, estarem se dedicando justamente para uma área tão cruel como a oncologia. Você, Nicolas. As pessoas costumam me perguntar, né? Nossa, câncer com criança, adolescente, é tão triste lidar com esse estigma de, parece que é uma condenação, né? Uma condenação à morte, que é algo que é certo. E eu sempre costumo dizer que eu trabalho com vida. O meu trabalho é com vida. É com vida, seja no diagnóstico, quando as pessoas se assustam, achando que realmente as possibilidades de existência se estreitam, seja no momento da cura, né, que elas vão poder recuperar ou ter um espaço para construir a sua existência de uma outra maneira, livre do tratamento e da enfermidade, ou mesmo quando a cura não é mais possível e a morte se avizinha. Ali é muito rico de vida, né? Então, a todo momento, eu trabalho com pessoas que estão escrevendo... Muito rico de emoções, né, Pércio? Daí a atuação do psicólogo ser tão fundamental. Sim. São pessoas que estão escrevendo suas histórias, não importa quanto tempo vão durar essas histórias ou o que terá nessas histórias. Rica de emoção, rica de afeto e rica de um futuro que pode ser realizado daqui a 30 anos ou vai ter apenas 30 dias para a gente escrever. Exatamente. O importante é a qualidade de vida por trás disso. Aí, doutor, eu já tive outros médicos aqui de diversas especialidades, eu mesma já incursionei pela área da oncologia, depois me mudei para a ginecologia, sou psicóloga hospitalar por formação, assim como o Nicolas, mas é uma curiosidade que a maioria das pessoas tem. Quer dizer, diante de tantas possibilidades, aliás, um beijo para a Marina Chaguri, que também é oncologista. Diante de tantas especialidades, claro que nós entendemos que alguém tem que fazer isso, claro que nós entendemos que a vocação a gente não discute, mas em algum momento isso nasceu. E como é que foi isso? Eu acho que a palavra câncer é muito estigmatizada. Eu vejo as outras especialidades médicas, a possibilidade de tristeza, de fracasso, igual o tratamento oncológico. Que lindo isso, ouvir isso. Eu acho tão triste quanto ter um diagnóstico de câncer é uma pessoa que fica na hemodiálise 3 vezes por semana. Mas a palavra câncer ainda é muito estigmatizada. Então, eu incursionei nessa área justamente para poder ajudar os outros a entender que realmente pode ser muito grave, igual um infarto é muito grave, igual um derrame cerebral é muito grave, e para poder ajudar a desestigmatizar um pouco essa palavra. Vou lhe fazer uma pergunta íntima, fica à vontade se não quiser responder ou se quiser sintetizar a resposta. Você teve algum... Posso chamá-lo de você, né? Sim, você é muito lógico. Jovem. Teve algum caso na sua família de câncer ou não? Teve, depois que eu já tinha escolhido ser oncologista, minha mãe teve um câncer de mama em 2007, mas está super bem. E hoje a sua especialização, o seu trabalho, você tem um trabalho desenvolvido na área de câncer de mama? Também, eu faço parte de um grupo brasileiro que chama GBCAM, Grupo Brasileiro de Estudos de Câncer de Mama, mas atendo qualquer tipo de diagnóstico de câncer. Quero guardar um espacinho do programa para falar do câncer de mama, que é muito importante. A gente tem muito telespectador feminino, mulheres, e a gente precisa ajudar a esclarecer isso. Vou pular de novo você. Você viu que eu estou com implicância, né? Eu vi. Marisley, ser enfermeira já é uma dádiva. A gente recebe aqui, nós temos uma amiga nossa aqui do Sexo Arroz Internet, que é a enfermeira Maria Eugênia, e eu costumo dizer isso para ela todas as vezes que eu a vejo. Eu falo assim, olha, a sua escolha profissional denota a sua alma, porque a enfermagem não é para qualquer um, a gente sabe disso. Agora, uma enfermagem da oncologia merece um capítulo à parte. Conta pra gente. Eu não sou uma enfermeira oncológica, eu faço trabalhos, eu tenho um trabalho dentro da escola de enfermagem, num grupo, num núcleo de ensino, pesquisa e assistência com mulher mastectomizada, que é o REMA.
O Nicolas, inclusive, olha que coincidência, nos encontramos aqui. Não, é Nicolas, meu feeling, desculpa, eu não posso ser modesta, eu tenho um feeling para os meus convidados que só eu tenho. Mas eu tô aqui, uai, e o feeling? Você não conta. A gente não sabe direito como chegou aqui, né? Você deve saber. Então, nós trabalhamos um tempo juntos até, e nós temos um núcleo que trabalha com mulheres com câncer de mama. E a sua pergunta, como é ser enfermeira, cuidar disso tudo, né? Acho que, como eles disseram, eu concordo, acho que a gente trabalha muito próximo da morte, porque o câncer tem isso, mas muito próximo de vida também. Nós vemos muitas mulheres que se recuperam, que mostram pra gente uma forma de lidar com essa doença, aceitam as sugestões e dão sugestões pra gente. Então, são pessoas que têm uma riqueza muito grande dentro delas para passar pra gente. E acho que é isso que estimula a gente a ser enfermeiro, psicólogo, médico, palhaço, que seja, e trabalhar com câncer, né? A gente vê que tem vida no meio disso tudo. Entendi. Então, assim, ó, antes de ir para o intervalo comercial, eu queria propor para você uma coisa, uma mudança. Na verdade, nós não estamos aqui com profissionais da área de oncologia, nós estamos com profissionais da saúde, porque o que nós estamos querendo apregoar aqui é a saúde, é o que nos motiva, inclusive. A gente vai para o intervalo comercial e eu sei que você quer ouvir o Pércio falar, então a gente volta com ele no segundo bloco, claro, com você aí participando, Cris, na nossa rede, não é não? Tem pergunta aparecendo. Já tem pergunta, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já com você e esse quarteto de ouro que a gente reuniu aqui hoje. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. E Sertãozinho, na Conextravel, Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextravel em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Estamos de volta e abrimos aqui o intervalo conversando sobre coincidências. E claro, eu estava dizendo que coincidência não existe. Não, não existe mesmo. Porque aquele dia, aquele que você não acorda legal, que você não está bem, que você não está se sentindo bonita e tal, geralmente isso acontece comigo no sábado, que vem todo o cansaço da semana, no sábado de manhã eu estou me sentindo um lixo. Coincidência ou não, eu acabo indo pro DK. E lá eu saio assim, gente, ó, com o cabelo super bem cuidado, com a pele bem bacana, com as unhas pintadas da cor que eu escolher, com profissionais maravilhosos, com produtos melhores ainda, e aí me sentindo assim, uma apresentadora de televisão. Eu até arrisco a vir aqui na segunda-feira, dar uma de apresentadora para vocês. Bacana, né? Então vai lá no DK, vá conhecer esses profissionais maravilhosos que agora estão com um site incrível, DK Você, sempre. Agora, se está querendo uma maquiagem bastante especial, lá também tem, mas a minha, aquela que eu não abro mão, é a Cris Meneguzzi, que já tem recado pra gente, né, Cris? Já tem um recadinho, sim, e por sinal de uma pessoa muito querida pra mim, da Ana Rita Barosco, que é minha prima, e ela teve um câncer aos 32 anos, câncer de mama, pediu pra falar assim que tem super orgulho de já estar curada, super bem, mas ela pergunta se não seria então o caso de fazermos a mamografia a partir dos 30.
Tá, nós vamos falar disso, doutor, quando nós estivermos falando sobre especificamente do câncer de mama. Antes que a gente entre nesse assunto, Ana Rita, um beijo para você. A gente também tem muito orgulho de você ter vencido isso tudo, tá bom? Antes da gente falar disso, queria falar um pouquinho com o Pércio. Pércio, você é um palhaço. Sou. Alguém já te disse isso? Já várias vezes. Acho que é por isso que eu me conformei, né? Você se conformou? Porque assim, tem 2 psicólogos aqui, se você quiser resolver isso, a gente pode... Inclusive, eu tô vendo aqui, eu tô me sentindo pequeno, né? E eu faço parte da Onco, né? Oncotô. Olha aqui, Oncotô. É uma boa pergunta, o que você está fazendo aqui? Então, fui convidado, né? E tô me sentindo o máximo por causa disso. E palhaço, né? Então, aí você faz as suas palhaçadas, que tem um cunho social muito importante e também tem um cunho voltado para os hospitais, é isso? Isso, a gente trabalha com momentos de risos e bem-estar, né? Com o Doutor Palhaço, voluntariado nos hospitais de Ribeirão Preto e região. Isso exige uma formação específica? A gente dá o curso de capacitação na nossa sede, que fica ali na Itapura. Então a gente prepara o voluntário para ele não ir de qualquer jeito para o hospital. Há quantos anos isso é desenvolvido aqui em Ribeirão? 5 anos o Expresso Riso. Vocês já estão velhinhos, então. São mais velhos que o sexo na internet. A gente está como criança, né? 5 anos, tem muito que aprender ainda. Tá vendo que palhaçada? A gente não consegue fazer uma piada com o palhaço, que o palhaço devolve uma pior. Eu não vou mais falar com você, tá combinado? A gente tá de mal daqui para frente. Bom, eu queria contar para vocês que a coincidência dessa história toda, além de eu ser psicóloga da área hospitalar, de já ter trabalhado na oncologia, também já fui palhaço na área hospitalar, porque também tenho minha formação na área de teatro. Enfim, nós estamos praticamente em casa aqui. O tema do programa hoje é Por que eu? Eu aprendi ao longo da minha profissão, meus convidados, de que essa é uma pergunta base, uma pergunta-chave, que todo mundo se faz diante de um diagnóstico, de uma possibilidade, e eu queria saber como a gente responde a essa pergunta. Na sua área, dentro da nossa área, Nicolas, como é que a gente responde ao paciente uma pergunta como essa, como profissionais? Toda vez que um paciente faz essa pergunta para mim, eu costumo rebater do por que não com você. É um evento que pode acometer a todos nós, a qualquer momento do nosso desenvolvimento. Mas um pai e uma mãe têm uma tendência de pensar o que foi que eu fiz, ou qual a minha responsabilidade nisso? Será que eu negligenciei em algum momento? Será que teve algum evento que desencadeou? Isso também a gente vê nas clínicas adultas. Então você está me dizendo que tem uma questão de culpa por trás disso tudo? Tem, porque a gente tem a fantasia de que todo evento há um responsável, e esse não necessariamente há um responsável. Então a pessoa se depara com uma situação que não tem uma explicação, não tem uma causa, e se há uma causa, um evento disparador, isso também não vai ajudar muito no enfrentamento. E eu costumo sempre dialogar com as pessoas que eu acompanho. Então, já que é com você, o que nós podemos fazer a partir de agora? Para minimizar isso. Qual é as escolhas que você pode tomar na sua vida, seja cuidando do seu filho, seja no caso de uma mulher com câncer de mama, que tem os seus filhos e se vê agora o que eu faço para cuidar deles? É uma projeção para o futuro. Então você ajuda o paciente a projetar para o futuro e não para as explicações. Qual é o projeto de vida que ele tem agora envolvendo essa enfermidade, envolvendo o tratamento, que é tão ou mais pesado que o diagnóstico e descobrir que tem um câncer. Entendi. Mas, doutor, na área da oncologia infantil, isso é muito fácil de entender e é muito facilmente aceito também. Dentro da área do câncer que acomete adultos, sobretudo o câncer de mama, ou também o câncer de mama, existe um pensamento corrente que eu queria discutir com vocês, por favor, até opinem, e que me incomoda um pouco. Porque é claro que a gente pega a resposta do Nicolas aqui e fica aliviado, mas a gente ouve muito, você se provocou esse câncer, você não ouve, Nicolas, você estava muito preocupada, você é muito estressada, você é muito nervosa e você se provocou esse câncer. Sob o ponto de vista psicológico, e eu não quero fazer esse papel aqui hoje, por isso eu trouxe o Nicolas, mas sobre o ponto de vista psicológico, isso é péssimo. A pessoa tem que lidar com a doença e, além de tudo, com a culpa que foi impingida a ela por uma coisa que, obviamente, ela não tem responsabilidade. Como lidar com isso clinicamente? Quer dizer, sobre o aspecto médico, doutor, porque o psicológico a gente sabe que fica destruído. A questão, ninguém é culpado de nada, eu tenho absoluta certeza disso, mas o saber enfrentar a doença é muito importante para vencer aquela batalha. Mas o senhor não acha que a responsabilidade disso também é a falta de respostas que nós temos da medicina para determinadas origens do câncer? Isso já foi pior, hoje em dia
a gente tem bastante resposta, muita resposta. Que bom ouvir isso. E caminha num futuro próximo para aumentar exponencialmente essas respostas que ainda faltam. Ou seja, os estudos em oncologia estão muito avançados no mundo todo e cada vez mais você consegue entender o que lá na célula aconteceu para a pessoa desenvolver um determinado câncer. Quer dizer, a gente já não está mais pautada naquela coisa da predisposição genética, a gente está trabalhando agora com prevenção mesmo. Quanto mais cedo detectar, mais fácil fica combater, é isso? Com absoluta certeza, eu posso afirmar que todo câncer, hoje em dia, se você diagnostica ele no estágio inicial, você tem a possibilidade de... Todo câncer? Você está dizendo todo câncer? Todo câncer. Que alívio ouvir isso, doutor. Câncer. Que alívio. E aí, no câncer de mama especificamente, a gente ainda está falando do autoexame. O autoexame é importante, mas ele sozinho não ajuda porque é uma variação muito grande da conformação de uma mama. Entendi. Então, se a pessoa tem uma mama muito grande, até para o médico fazer a palpação é difícil de detectar alguma coisa. Tá, é um recurso, mas não é o único. É um dos recursos. Tá, e aí a gente pode elencar quais são os outros? A consulta no ginecologista anualmente, depois que tem vida sexual ativa, até para prevenção de outros tipos de câncer, câncer de colo de útero, e a mamografia, aproveitando a pergunta que foi feita. Isso, já é o momento. Porque eu tive com 32 anos, será que não tem que começar a mamografia mais cedo? O que a população tem que entender é que esses exames preventivos é feito um estudo literalmente de custo-benefício. E não dá para você fazer mamografia em todo mundo, porque o governo, ou que seja os planos de saúde, ou até mesmo a pessoa que procura particular, não aguentaria sustentar. Então é feito um estudo de custo-benefício e especificamente no câncer de mama, é a partir dos 40 anos, entre os 40 Isso e os 50 anos. é um padrão internacional, doutor? Um padrão internacional. Ah, é? O que pode acontecer desse screening começar a ser feito mais cedo é se na história daquela pessoa existe uma história familiar positiva. Uma história. Aí ela, por exemplo, se a sua mãe ou se algum parente, uma mulher muito próxima a você teve esse problema, lógico, vamos investigar mais precocemente. Justamente. É isso? Isso mesmo. Então tá bom. E aí, professor, você quer complementar? Fica à vontade. Até falar com Diocésio. O que o Diocésio disse. A mamografia em mulheres com menos de 40 anos também não é tão eficiente, não é um rastreamento que seja tão eficiente. Por quê? Porque a mama, ela tem uma consistência mais densa, então ela daria, por exemplo, exames falso positivos ou falso negativos, acho que falso negativos, né? Porque essa densidade da mama, ou seja, a mama ela esconderia um nódulo muito pequeno, que é detectado por meio da mamografia. Por exemplo, ela detecta nódulos milimétricos, né? A ultrassonografia resolveria essa questão? É o que está indicado abaixo dos 40 anos. Então, antes dos 40 anos, ultrassonografia. Você pode até fazer uma mamografia, mas não se contentar única e exclusivamente com o diagnóstico da mamografia. Exatamente. Tá? Corretíssimo, antes dos 40 anos é mandatório ser feito um ultrassom de mama. Tá, mas aí, professora, eu me lembro de ter lido alguma coisa nas suas teses, você viu que eu fiz a lição de casa, né? Da questão dos parentes, do apoio aos parentes dos pacientes. E aí essa é uma questão bastante crucial, porque, na verdade, o doente, e eu costumo dizer isso em qualquer área, não só na oncologia, a pessoa enferma, ela não adoece sozinha, ela adoece a família. Né? Então, no caso, por exemplo, do diagnóstico do câncer de mama, nós sabemos de casos muito positivos, isso é muito divulgado, a gente tem histórias muito próximas da gente de mulheres que superaram o câncer, a prima da Cris acabou de escrever sobre isso. Agora, existem outros cânceres que as pessoas não conseguem identificar isso como um prognóstico de vida, eles identificam imediatamente a partir do diagnóstico como um prognóstico de morte. E aí, como estruturar e preparar essa família para conviver com esse paciente? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que, como o Nicolas disse, já que aconteceu, nós temos que trabalhar assim, aconteceu, então o que nós podemos fazer de melhor nesse momento, né? Não sei o quanto se tem de vida ainda, mas a gente tem que fazer com que tanto o paciente quanto a família vivam bem aquele momento. Então,
como é que você prepara a família? Então, assim, eu acho que é muito difícil, mas manter a calma e começar a pensar o que é que pode ser feito a partir dali. Então, a conduta médica, né, tanto médica quanto psicológica, quanto da enfermagem ou da fisioterapia, eu não sei, precisa nesse momento, né, que essa família, que essa pessoa esteja amparada por uma equipe multiprofissional, que haja, né, que tenha uma interdisciplinaridade, ou seja, um conversando com o outro e um sabendo o que está acontecendo e, assim, a família tentar estar próxima, porque a gente sabe que é difícil para todo mundo e, às vezes, essa família se afasta ou não dá conta, né, não dá conta de lidar com toda essa situação. Então, procurar uma forma de lidar mais tranquilamente com a situação, um amparando o outro. Tá, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, tem dois elementos fundamentais aí. Um é a verdade, né, que é fundamental em qualquer aspecto de crise emocional por questões hospitalares, e a outra é o riso. E aí é que entra o Pércio, porque a sensibilidade que vocês têm ao trazer o riso até os pacientes que estão enfermos, devolve a eles, essa a proposta, né, devolve a eles esse sentido de vida. No caso, o Expresso Sorriso, no aspecto científico não pode fazer muito, mas no aspecto emocional acho que pode reverter alguns casos, né? De ajuda mesmo. E aí vocês contam com que recurso? Qual é o recurso? Além do clown, claro, além do palhaço, quando eu falo bem-estar, por quê? Porque é um peso eu colocar no grupo a alegria, que eu levo alegria. Não, a gente leva o bem-estar, e o bem-estar envolve uma atenção, um abraço, um carinho, uma palavra. Companhia. E é isso que a gente leva para os hospitais. Então fica importante aí, você que é administrador, você que é um diretor clínico de um hospital particular da cidade, ou de um grande hospital, uma clínica médica, o trabalho que esses meninos desenvolvem é de fundamental importância na recuperação emocional dos pacientes, seja o paciente de que área for. Então a gente vai discutir isso porque o doutor Diocésio deu uma aberturinha lá para a Cris, já respondendo a pergunta que ela fez, e ela está sapateando aqui do meu lado, mas eu só vou deixar ela falar depois do intervalo comercial. A gente vai e volta já já com você com mais Sexo, Arroz e Internet. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas. Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. E Sertãozinho, na Conextravel, Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextravel em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Oi, eu sei que o tema hoje está um pouquinho difícil, não tem muito riso, não tem muita alegria, mas tem muita esperança. E aí, quando a gente fala de esperança, a gente fala também de conhecimento. E quando fala de conhecimento, a gente fala de Paralê, claro. Hoje eu dei uma passadinha lá e tive a honra de tomar um cafezinho com a dona Maria Helena. Um beijo, querida, estava morrendo de saudade. Então faz assim, ó, quando você quiser conhecimento unido à esperança, você dá um pulinho lá na Paralê, porque você vai curtir. Hoje eu fui lá e curti.
olha só, então a minha primeira indicação hoje do Vicente Vilardaga, a queima-roupa, o caso de Pimenta Neves. Olha que bacana. Alguém já leu? Já leu, doutor? Mas parece interessante, né? Parece muito legal. Ele lembra da história. Então, vale a pena ler, leia e liga aqui para me contar. Olha esse que eu vou deixar até por último, porque ele tem tudo a ver. Esse aqui de Adam Blake, Manuscritos do Mar Morto. O thriller de tirar o fôlego que vai fazer você... O que está acontecendo comigo hoje, que eu estou gaga? Bom, vou começar de novo. O thriller de tirar o fôlego que vai fazê-lo pensar, será possível? Então tá aí, ó, Manuscritos do Mar Morto, mais uma indicação do Eu Curti. E por último, de Nicolas Montemarano, O Livro do Porquê. A vida se encarrega das respostas. Muito bacana. Esse aqui não vai voltar para ler, não. Você quer um igual? Vai buscar o seu lá, porque esse é meu, tá bom? Bom, vamos voltar, porque esse já é o terceiro ou o quarto bloco já? É o terceiro bloco, a gente tem que otimizar isso aí. Falávamos da importância do riso, da importância da verdade frente a diagnósticos e situações como essa. Normalmente, os médicos, doutor, só me desculpa uma parte, que é uma observação que eu vou fazer de experiência própria. Os médicos são muito bons técnicos, muito bons, a maioria deles que eu conheci, tive a honra de conhecer, eram excelentes profissionais na área que lhes cabia. Mas na hora de um diagnóstico, da apresentação de um diagnóstico, de um prognóstico, as queixas que ouvimos é sempre, o médico não me disse nada. Quero fazer um desagravo aqui. Na verdade, eles dizem que nós não estamos preparados emocionalmente naquele momento para entender o que eles estão falando. E aí é que entra o profissional de psicologia, aí é que entra a enfermagem, também com um papel muito fundamental nesse sentido. Me corrijam se eu estiver errado. Nicolas. Sim. É uma coisa que a gente observa, até discutindo com outros colegas, sejam residentes ou médicos contratados, as escolas de medicina se preocupam ainda, infelizmente, pouco em treinar o médico nessa comunicação. Observo que em oncologia os médicos tendem a ter uma maior humanidade, uma maior preocupação, né, em desenvolver essa habilidade. Você está puxando um saco do doutor só porque ele está aqui. Eu senti que você se sentiu pressionado e achou melhor, ele é maior que você. Agora, o que é muito interessante, né, o quanto que o paciente, a pessoa está aberta ou não a digerir aquela informação. É muita coisa, porque ao mesmo tempo que o médico, né, ou a enfermeira vai passar as condutas de enfermagem, ou outros profissionais, eles vão informar tudo, o diagnóstico, o tratamento, quais são as preocupações que a pessoa precisa ter, o que ela pode e o que não pode fazer, e ninguém consegue absorver tanta informação. E informação não é igual ler um jornal, ler uma revista, um livro que você vai comprar, mas é um processo de assimilação. E isso leva um tempo. É um processo de aceitação? É um processo que eu costumo até brincar com os meus alunos de domínio. Né? Você não vai só se adaptar, você vai, de alguma forma, absorver aquilo e, a partir daquelas informações, se planejar, saber o que você vai fazer, como que é mesmo o hospital. Peraí, a quimioterapia é o quê? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu posso até usar. Né? Então, esse é um processo que leva um tempo, né, para a pessoa reorganizar a casa. E eu acho que cada um com seus papéis também. O médico está ali com uma função bastante específica, assim como os psicólogos também. Ainda bem que nós conseguimos romper as barreiras que existiam e entramos aí nesse mundo hospitalar. Só uma parte. É muito importante também, muitas mães perguntam, mas meu filho pode saber? Pode, deve. Deve saber. Deve saber. É verdade. Mas ele é tão pequeno, não importa. Uma vez eu me lembro de uma ocasião em que entrei num quarto de uma criança de 3 anos. Eu perguntei para ele o que ele tinha. Ele me deu uma aula sobre o que era câncer e quimioterapia. Né? Então, acho que sempre vale a pena que a pessoa consiga ter a plena certeza do que está acontecendo com ela e que as pessoas, os familiares, tenham esse pacto. Que o tabu acabe dentro de casa, antes de acabar nos corredores dos hospitais. Isso é uma coisa que a gente sempre apregoa mesmo, por experiência, por observar que isso funciona. Mas aí, doutor, não só a palavra, muitos pacientes, inclusive, dizem, eu tenho aquela coisa grave, eu tenho aquela doença maldita, eu tenho qualquer outra coisa, não conseguem sequer dizer a palavra câncer. Essa notícia de que o câncer está em estado avançadíssimo de estudo, de compreensão e até de contenção, é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Mas como fazer com que os parentes, os acompanhantes, as pessoas mais próximas desse paciente, o ajude, inclusive, a aderir ao tratamento? Porque há uma resistência nesse sentido, não é, doutor?
Eu acho que tem uma figura que eu escutei uma vez de um grande oncologista falando. O diagnóstico de câncer é como se fosse um barco à deriva no meio de uma tormenta. E não adianta só o médico, a equipe multidisciplinar remar. Precisa de 3 grupos remando no mesmo sentido, que é a equipe, o paciente e a família. Se 2 grupos remam e o outro rema contra, é inevitável que aquilo não vai chegar a lugar nenhum, ou vai chegar a duras penas. Então, eu sou completamente a favor de falar a verdade, compartilhar a verdade e explicar o que está acontecendo. A história de ficar escondendo atrás de, é uma inflamaçãozinha, é um machucadinho. Inclusive porque a adesão ao tratamento depende. Dessa verdade, depende desse diagnóstico. Quer dizer, quanto mais séria a pessoa entender que a situação está, mais recursos internos ela vai mobilizar para combater. Lógico que nós nos deparamos com diagnóstico com senhoras de 80 anos, 85 anos, então a percepção de mundo dela é uma percepção diferente. Mas hoje em dia, a nossa faixa etária, todo mundo consegue todo recurso na internet. Então, ela está num hospital do câncer. Você vai falar que ela não tem câncer? O que ela está fazendo ali? Exatamente. Na minha experiência hospitalar, eu tive uma realidade que me foi ensinada por uma enfermeira e que eu nunca mais esqueci, estudante, praticamente uma adolescente. Eu aprendi isso com ela e nunca vou esquecer. Ela me dizia assim, filha, era uma senhora inclusive, ela dizia assim, filha, presta atenção. Todo paciente, seja ele quem for, ele sabe o que ele tem. Absoluta certeza. Não independe, ele pode não conhecer o nome técnico, mas ele sabe o que ele tem, o quão grave é, o quão definitivo é e quais são os recursos que ele tem que mobilizar. O seu trabalho aqui é fazer ele assumir que ele tem participação nesse trabalho árduo que começa aqui. Estou errada, professora? Não, está certa. Eu acho que, no fundo, as pessoas realmente sabem, né? As crianças, os adultos, as mulheres, os homens. E a gente precisa, por isso, né, a equipe, a família, ter um cuidado com essa pessoa, né? Porque, apesar de todos estarem vivendo isso, quem está passando pela doença é aquela pessoa, é aquela criança, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, né? Uhum. Então, a gente precisa ter esse cuidado de mostrar a verdade, mas saber como falar a verdade. Mostrar que ela... é esse recurso? Como que é isso, professora? A gente tem que ter uma certa sensibilidade de como a pessoa vai receber essa notícia. Então, a pessoa chega num consultório, me ajude aí, né, Jocélio, eu acho que vocês, né? Mas assim, se você chega e fala assim, olha, não, tá com câncer mesmo, é isso, né? Você chegar de uma maneira brusca, mas até explicar, olha, você tem essa doença, mas a partir desse momento nós vamos ver uma forma de como você pode levar isso à frente, como é que você vai se recuperar, você vai contar com o nosso apoio, você mostrar uma alternativa, né? Uhum. Você saber como dar a notícia e já mostrar uma alternativa, porque você só chegar simplesmente e dizer a verdade, porque ela tem o direito de saber a verdade, é muito cruel, né, como você mesma disse no começo. Então, até gostaria que vocês acho que se colocassem. Todo paciente, independente do diagnóstico, procura acolhimento. Acolhimento. Você tem que ser muito humano na maneira, não técnico, você tem que ser, num primeiro momento, humano. Que aí entra uma questão da definição do que é empatia, que há uma confusão muito grande. Doutor, senhor, me desculpe eu interromper, mas as pessoas dizem, mas você tem que ser empático, você tem que se colocar no lugar do outro. Isso não existe. É impossível você se colocar no lugar do outro. No máximo, você consegue se colocar num ponto de vista onde você consiga entender o sofrimento do outro. Mas o sofrimento, ele é uníssono, ele é único, ele é particular, ele é intransferível. Então, eu acho que, você me desculpa, eu também estou incursionando aí, Nicolas, mas a gente vai para o intervalo comercial, a gente discute isso, inclusive. Mas eu acho que o grande mistério do diagnóstico, do reportar o diagnóstico para o paciente, é você descobrir como é que ele está vendo esse diagnóstico antes de tudo. Porque a maneira como ele está enxergando é que tem que ser lapidada, né? E não a nossa é que tem que ser introduzida nele. Então, eu acho que é um recurso importante. Quer dizer, se ele está lidando bem com isso, não cabe a cara de drama que nós vamos fazer na hora de ressaltar
faltar a doença. Se ele está lidando mal, cabe a nossa cara de esperança que a gente tem que transmitir. Certo ou estou errado? Tá certo. Tô certo? Ai, que bom, gente! A gente está indo para o intervalo comercial e vamos voltar para o nosso último bloco, mas eu tenho surpresa para você no último bloco. Você não vai sair daí, né? Fica com a gente e a Cris Menegus está brava porque a internet está indo muito mal e ela não está conseguindo falar com vocês. Dedei, Cris. Foi, né? Tem dia que tem que falar a verdade. Então chama o comercial. Então vamos lá para o comercial e vamos ver se essa internet volta melhor aqui para eu poder ler a sua participação. Até daqui a pouco. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas. Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. Em Sertãozinho, na Conextravel. Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextravel em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Estamos de volta e eu queria abrir esse bloco, que é o último, infelizmente, fazendo alguns agradecimentos e algumas retratações. Eu queria me desculpar profundamente com o Ribeirão Shopping, que em função de problemas de correio, etc., o convite de vocês para o aniversário, para a expansão, a abertura, a expansão do Ribeirão Shopping, a inauguração da expansão, chegou em cima da hora, eu acabei indo e eu não tinha recebido todos os mimos e todos os carinhos de todas as lojas lá da expansão que me enviaram pessoalmente, que mandaram deixar aqui na TV, eu só recebi hoje. Então, muito obrigada a todos vocês pela lembrança com Sexo, Arroz e Internet. Eu fui, o Ribeirão Shopping está lindo, a expansão é maravilhosa e você que está aí tem que ir lá conhecer, porque tem um espaço incrível, um jardim suspenso com uma paisagem linda de Ribeirão Preto. Vale a pena. Está de parabéns o Ribeirão Shopping, engrandecendo ainda mais a nossa cidade. Quero agradecer também o convite da Iodice, que mandou aqui para o Canal 20, um convite especificamente para mim, com um presente muito bacana para a coleção de verão dela, que está recebendo agora, acho que é dia 27. A gente vai falar sobre isso. Obrigada, Iodice. Ao Quatsi também, que me mandou um presente muito bacana, e eu não posso deixar de falar do presente muito especial que eu recebi quando eu cheguei aqui. Uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, enviada por Rosa Maria, que sabe que ela é minha mãe, ela é minha protetora e a imagem é linda. Rosa, obrigada, eu estava ansiosa por ela e ela vai fazer muita diferença na minha vida porque você sabe o quanto ela é importante. E aí, a gente falou de todos esses agradecimentos, eu não posso deixar você esquecer que nós temos uma cooperativa médica que só pensa em você nessa cidade. Você precisa de bons médicos, você precisa de um atendimento de primeiríssima qualidade, você precisa ser o paciente especial, então você precisa fazer o seu plano da Unimed. Você precisa ser bem atendido por esses centenas de cooperados que vão te atender não só aqui em Ribeirão, como em toda a parte do Brasil inteiro, em algum lugar, todo lugar que você vai tem Unimed. Então confira, porque Unimed é bacana, é coisa nossa e é de primeiríssima qualidade. Bom, falei tudo que eu tinha que falar dos meus agradecimentos. Eu quero falar um pouquinho agora nesse último bloco de vocês. Então vamos falar. Nicolas, você atende lá no HC e não tem um consultório particular, é isso? Você que gostaria de falar o telefone? Meu telefone é 9723-8840.
Tá, então vamos repetir porque eu não ouvi. Como é que 9723-8840. 9723-8840, só para consultas, tá, gente? Ele não está dando o telefone para você. Psicólogo, entendeu? Entendeu? Bacana. Diocese, você tem o Instituto trabalha com qualquer tipo de convênio, como é que funciona? Nós temos o site www.inop.com.br. O Instituto ele fica no Alto da Boa Vista, na rua Ayrton Roxo, 571, e está ampliando, duplicando o espaço, uma construção bem bonita que vai ser inaugurada no começo de setembro. E ela trabalha com toda a abordagem do tratamento do câncer, do diagnóstico ao tratamento de quimioterapia, e se eventualmente precisa encaminhar para cirurgião, nós temos a nossa rede de cirurgiões, muito a bacana. Rede de radioterapia. Tem psicólogos lá? Tem. Acho bom mesmo. Tem eu ia abrir um espaço que é um projeto novo, que é o cuidado paliativo. O que é o cuidado paliativo? Um paciente que já tem uma metástase, realmente esse paciente em algum momento vai morrer. E a gente tem que dar tratamento para melhorar a qualidade de vida dele, mas em paralelo a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, que faz parte enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta e o médico, que no nosso caso são 2 geriatras, para fazer esse acompanhamento. Em paralelo ao tratamento, começar a entender o que espera ele no dia a dia. Entendi. Professora, no trabalho desenvolvido lá no HC, no seu trabalho, além dos alunos e da formação que você tem algum telefone, algum serviço de utilidade que a gente possa estar informando? Nós temos, dentro da escola de enfermagem, tá. Não é no HC. Eu troco em toda frente hora. ao Hospital das Clínicas, a escola de enfermagem. Nós temos o núcleo... E que eu já estive lá tantas vezes. Esse é o problema. Bom, é o apelido não, né? A sigla é o REMA, é um núcleo que atende mulheres com câncer de mama. Uhum. O atendimento é gratuito e a gente trabalha com o objetivo de prestar uma assistência já integral. diagnosticadas? Sim, nós trabalhamos com as mulheres que já têm o diagnóstico, muitas vezes já fizeram cirurgia, mas mesmo as que não fizeram ainda cirurgia, não iniciaram o tratamento, podem ter acesso a esse serviço, é um serviço gratuito. Tem uma triagem ou é só chegar, professora? Não, pode chegar, assim, mesmo sem encaminhamento, que pode se dirigir à escola de enfermagem, procurar o REMA. Qual que é o telefone lá? 3602 3448. 3448. Então, diante de um diagnóstico, ainda que não tenha iniciado um tratamento, pode procurar o REMA, que será atendido. Sim, geralmente as mulheres procuram depois que já tiveram o diagnóstico e já iniciaram o tratamento. Isso é importante falar, porque após a cirurgia de mastectomia, há cuidados específicos que a mulher tem que tomar com a própria saúde, com ela, com a mama, com as mãos, com os braços, com certeza. Enfim, com uma série de outros cuidados aí. E aí eu queria que você me ajudasse a acabar com essa palhaçada, Pércio, porque antes de tudo, eu queria me despedir de vocês, que é o último bloco. A gente vai fazer um sorteio já, querida. Tá. E eu queria dizer para vocês que é uma profunda honra. Eu tenho um orgulho muito grande de psicólogos que trabalham com crianças. Eu abdiquei dessa honra por não dar conta emocionalmente de trabalhar especificamente com crianças, e trabalho só com adolescentes e adultos. É uma escolha muito especial da sua parte e que Deus te abençoe por isso. Doutor, obrigada pela sua participação também. À disposição. E a professora Marisley, que foi tão difícil de eu encontrar uma mulher tão ocupada, mas os alunos indicaram terrivelmente, eu tinha que trazê-la. E eu queria que você acabasse com essa palhaçada para a gente fazer o sorteio que nós temos agora do livro da Paralê e dos brindes que você trouxe para a gente. Você quer fazer pessoalmente ou você vai mandar alguém fazer isso por você? Não, eu vou mandar alguém fazer. Então que entre essas pessoas que Vem vão cá, fazer... doutor. Eles vão ficar aí mesmo? Mas eu preciso que eles façam o sorteio. Faz o sorteio para mim. Então, eu preciso que vocês tirem 2 papelzinhos e não façam palhaçada, porque é sério. Tá. É a doutora Batatinha e doutor Tilim. São os médicos convidados especiais aqui. Tem que mexer? Mexe. Isso, mexe mais. Mexe mais. Aí o Expresso do Riso fazendo o sorteio. Só que faça logo, senão não vai dar tempo, Batatinha. Pega aí. Me dá aqui que eu vou ler para você. Vem aqui do meu lado, Batatinha. Fica aqui que você tá tão linda. Tainá Aragon, do Planalto Verde, então ganhou agora o livro da Paralê. Você lembra o que você tem que fazer, Tainá? Você tem que vir aqui buscar o seu Vale Brinde e ir lá escolher um livro da sua preferência. Com qual câmera eu tô falando? Com aquela? Com essa? Então, Tainá, você tem que vir aqui no Canal 20 buscar o seu brinde e levar na Paralê para trocar pelo livro da sua escolha. Combinado? E aí...
Tilindo, você tirou esse, até beijou a Cláudia Barreto do Portinari e ela ganhou o kit especialíssimo. Cadê, Cris? Cris, ó, os últimos números, R$26,90, uma caneca, mostrado, então tá aqui, ó. A Cris já está mostrando? Aí, ó, a caneca do Expresso do Riso, vira aqui para ver o site deles, www.expressodoriso.com.br. E esses 2 remédios, que são especialíssimos, eu vou ler para vocês, ó. Um é o Amor que se rima, que é muito importante, esse vai me dizer a indicação, e o outro é Para você que tá mal. Isso. Para você que tá mal, aqui, ó, em gotas diárias, doutora, como é que é? São doses diárias, ele é indicado para quem está com estresse. Mau humor. Ninguém tem isso hoje em dia. Não, né? não. Depressão, essas Ansiedade. coisas assim, ansiedade, tristeza. Muito Coisa indicado. que vocês, inclusive, atuam clinicamente nisso. É isso, Isso. Tilindo? Tilindo, por que você tira esse nome de Tilindo se não é tudo isso? Eu sou lindo, maravilhoso, formoso, Tudo isso? humilde. Humilde, modesto. Muito. Então, Modesto, entendi. Vocês já conheciam esses meninos? Não, pessoalmente não. Ele é especialista em besterologia e alimpediatra. Você que formou eles todos? Isso. Você é o professor deles, então? Isso, Academicamente, Ele é o você culpado. é o culpado disso tudo. Então, ó, Expresso do Riso, esses meninos que desenvolvem esse trabalho fenomenal de levar o riso, levar a saúde emocional, a saúde espiritual Isso. até essas pessoas que estão precisando de ajuda fisicamente e que estão, por isso, fragilizadas. O programa tem quanto tempo? O que está acontecendo? O que foi, Vitor? uma última coisa que eu queria fazer. O que é isso? Soltei a franga. Ele não entendeu que o programa aqui era certo. Cris, não ria, você compactua com esse tipo de coisa. A gente já trouxe palhaços aqui, 4 palhaços aqui, eles quase destruíram. Foi. Eles Canecas quase viraram destruíram o nosso malabares. estúdio aqui. Nosso site www.expressoriso.com.br. .com.br. Doutor, dentro da área, da sua área de atuação, clinicamente falando, esse tipo de trabalho, como é visto dentro do hospital? Fundamental. Numa pergunta no bloco anterior, a culpa que alguma coisa aconteceu, eu não acredito, mas saber lidar com o diagnóstico, estar sempre bem disposto, saber enfrentar, a pessoa que faz desse jeito vive muito mais, tem muito mais boa resposta do que aquela que fica depressiva, que só fica em casa, que fica numa redoma. Entendi. Na minha opinião, não adianta nada ficar tratando e não poder continuar a viver. A qualidade de vida acaba sendo fundamental. Batatinha, me conta como que é um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem lá no Expresso do Riso. Como é? Nós temos uma sede onde os voluntários vão até a sede, se trocam. Eu posso me voluntariar, por exemplo? Sim, mas você teria que passar por um curso onde nós damos a especificação. Tem de tudo: figurino, maquiagem, arte do palhaço, Biossegurança. Interpretação, biossegurança. Tem várias coisas. E com isso você fica apto a ir para os hospitais com a gente. Vai até lá, se maquia e faz as visitas conosco. Aqui em Ribeirão, quais são os hospitais que vocês estão atuando? Terça-feira, Santa Casa de Misericórdia. Quinta-feira, Hospital HC, Hospital das Clínicas. E sábado, Beneficência Portuguesa e Santa Lídia. Tá, e aí você que está com uma criança, que está com um parente, que está com alguém internado numa outra instituição médica, que não sejam esses hospitais, tem todo o direito de pedir para a diretoria clínica. Eu falei, eu gostaria que eles viessem aqui, ou qualquer outro grupo, que nós temos vários grupos na cidade, que desenvolvem esse trabalho tão importante, que já vimos aqui através desses profissionais, é de fundamental cooperação na recuperação desses pacientes. Doutores, eu queria convidar vocês para uma outra ocasião, a gente vir aqui falar especificamente do câncer de mama, da prevenção e dos cuidados que temos que ter depois disso. Mas infelizmente o programa de hoje já acabou e eu quero de novo reiterar meu agradecimento a todos vocês. Cris, a nossa rede hoje ficou meio... Ficou um pouco difícil a rede porque a gente ficou com um sinal ruim da internet, mas eu tenho certeza que tem bastante gente participando, muita gente ligada e foi um programa bem informativo, muita gente que precisava ouvir isso tudo. Você tem alguma pergunta para fazer para eles? Não. Não, assim, agora, de momento, não. E seu site a gente não vai poder saber como é que eu faço para saber como é que você faz o seu trabalho? Isso, o meu site é no www.crisminegus.com. Então tá bom, olha só, eu conheci esses meninos do Expresso do Riso na inauguração do novo perfil, do novo site do portal Vai e Vem, que é onde eu tenho uma coluna, onde eu escrevo semanalmente, que eu queria convidar você para conhecer, www.vaivemdavida.com.br.
É isso? Isso, Vai que vem vem da da vida. vida.com.br, lá tem a minha coluna do Paulo Celani, do Hilário Bock, do Vicente Golfeto, da Lídia Muradar, só gente muito bacana que escreve para esse portal. Eu quero te convidar também para conhecer esse portal. E aí, hoje, o programa termina fazendo uma homenagem grata e feliz de algumas mulheres que eu sei que já até vieram aqui para contar e que superaram as suas dificuldades frente a um diagnóstico do câncer. Cris Carolo, Cris Bezerra e tantas outras que, através delas, aqui no Sexo, Arroz e Internet, são muito bem representadas, porque são vitoriosas e um exemplo para você. Não entrega os pontos. Não, porque não é que você quem decide. Aliás, nem são eles, nem somos nós. Quem vai decidir é o cara lá de cima e ele vai se pautar na sua vontade de viver. Então vamos para mais uma segunda-feira que vem, se Deus quiser, com o Sexo, Arroz e Internet, mas na sua companhia. Obrigada, viu, doutora Batatinha? Nada. Obrigada, pessoal. Obrigado. Vou pingar na sua boca essas gotinhas para você largar Não é gota? Abre a boca, abre a boca, abre a boca.